Senhor Jesus, eu peço que o Senhor tome a direção de tudo que for falado nesse culto, orienta-nos, fala com teu povo, e que a nossa fé seja aumentada nessa noite, Senhor, que a nossa fé seja renovada, seja restaurada nessa noite, porque muitas vezes, Senhor, a tua obra não consegue ser completa, porque, meu Deus, deixamos que a nossa fé esmoreça. Então que nessa noite a nossa fé seja aumentada, que a nossa fé seja avivada, Senhor, para a glória e para a honra do teu nome. Amém. Diga glória a Deus. Queridos, hoje é o culto dos milagres. Só que muitas vezes a gente tem que entender como que Deus opera o milagre. Como que Deus faz o milagre? Porque milagre é diferente de mágica. Mágica acontece no estalar de dedos. E milagre? Milagre tem todo um processo. Amém, queridos? Porque para Deus operar um milagre na vida de uma pessoa, Ele vai ter que mover muitas coisas, céus e terra. Para você ter uma ideia, para Deus fazer um milagre na vida de Josué e na vida do povo, Ele teve que parar a rotação da terra. Olha só, Josué pediu: Senhor, que o sol detente e a lua detente. Só que ele achava que era o sol que parava, ele achava que era a lua que parava, mas Deus entendeu o que ele queria. O que Deus foi lá e fez? Parou a rotação da terra. Gente, você sabe o que é isso? Isso é muito forte. Para quem não sabe, parar a rotação da terra é a mesma coisa de parar o seu carro, você a não sei quantos quilômetros por hora. Ele teve que segurar os corpos das pessoas para não voar, para ele parar a rotação da terra. Mas Deus fez. Amém, queridos? É que se a gente for olhar a ciência em si, é impossível Deus fazer o que foi feito, mas Deus fez. Por quê, queridos? Porque Ele tinha promessas na vida de um homem que acreditou no que ele podia fazer. Então hoje nós vamos falar de José. Deus colocou um sonho no coração de José. José teve um sonho. E qual foi o sonho que José teve? Ele teve dois sonhos, na verdade. O primeiro sonho, ele sonhou que ele estava no campo com os irmãos, e haviam feixes, e o sonho que ele teve é que os feixes dos irmãos se curvavam perante o feixe dele, e ele foi lá e contou isso para os irmãos, e os irmãos falaram: o que você está falando, José? Você está dizendo que nós vamos nos curvar perante você? Jamais. Depois ele teve um outro sonho, que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. Nesse dia até os pais repreenderam ele. Você está querendo dizer o que, José? Que nós e seus irmãos vamos nos curvar perante você? E por isso os irmãos odiavam cada vez mais José. Então a primeira coisa, queridos, que eu queria falar nesse processo, muitas vezes quando nós sonhamos, e quando Deus tem propósitos em nossas vidas, muitas vezes pessoas que nós nem imaginamos passam a nos odiar. Você já percebeu isso? Pessoas que você nunca fez mal para elas começam a não gostar de você. E você tem que muitas vezes, você às vezes fala: pastor, mas como pode isso? Por que Deus não muda a gente? Faz parte do processo. José precisou passar por aquilo. José foi odiado pelos irmãos. Aparentemente Deus não estava fazendo a obra na vida dele, mas na verdade Deus estava fazendo algo sobrenatural na vida de José. Você pode pensar que Deus não está fazendo a obra na sua vida, mas fique tranquilo, porque Ele está operando Ele está movendo os céus e terra para fazer o milagre acontecer na sua vida. Amém, amados?
A Bíblia fala, queridos, que os irmãos odiaram José de tal maneira, que simularam que José tinha sido morto, mas na verdade o que os irmãos de José fizeram? Venderam José. Capítulo 37, não dá para ler a história toda, então eu vou ler trechos, amém, queridos? Então vamos lá, 37, verso 26, diz assim: então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram ele da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José para o Egito. Levaram José para onde? Fala de novo, você vai entender por que eu estou falando isso. Então, queridos, aparentemente o sonho que Deus tinha colocado no coração de José, naquele momento aquele sonho estava o que, gente? Caindo por terra. E essa às vezes é a impressão que o mal tenta passar para você, que o seu sonho está caindo por terra, que o seu sonho não vai realizar, que aquilo que Deus colocou no seu coração não vai acontecer. Sabe por quê? Porque muitas vezes você olha e vê tudo completamente contrário àquilo que você sonhou. Ao invés dele estar sendo, os irmãos estarem se curvando perante ele, ele estava vendo os seus irmãos tentarem matá-lo. Mas por propósito de Deus, não mataram José. Judá falou: não mata nosso irmão não, o sangue dele vai ficar na nossa mão, vende ele. Ao invés de matá-lo, venderam José. Aparentemente o sonho de Deus estava se realizando, gente. Aparentemente estava indo totalmente contrário ao que Deus tinha colocado no coração dele. Mas sabe qual é o problema de muitas pessoas? Elas não entendem os propósitos de Deus na vida dela. Sabe por que isso aconteceu? Sabe por que isso aconteceu? Para onde levaram José? Eu mandei você repetir. Para onde levaram José? E para onde Deus tinha propósito da vida dele? No Egito. Eu quero que você entenda que às vezes as dificuldades que você enfrentar na sua vida, na verdade estão te empurrando para exatamente onde Deus quer te levar. Então, quando surgir uma dificuldade, quando surgir qualquer coisa, não reclame, não murmure, não desanime, porque na verdade Deus está permitindo, porque Ele quer que você vá para lá. Para quê, pastor Luciano? Não sei, a obra é de Deus. E quem somos nós para falar alguma coisa do que Deus faz? Amém, queridos? A Bíblia fala que não se sabe como que os ossos se formam dentro da barriga de uma mãe. Não se sabe, a ciência não sabe. Só sabe que coloca lá o embrião lá dentro. Amém, queridos? Tá lá, eles até conseguem colocar o embrião lá dentro da mulher, uma fertilização. Ele consegue colocar lá o óvulo, consegue lá fazer o espermatozoide, colocar o espermatozoide, consegue fazer tudo isso, mas criar um ser humano, ninguém nem sabe como é feito isso. Sabe por quê? É a obra de Deus. Assim como a gente não sabe como, queridos, assim é a obra de Deus. Eu não sei como Deus vai mudar o seu marido, eu não sei como Deus vai mudar seu filho, eu não sei como Deus vai mudar a sua vida econômica, amém, queridos? Eu não sei como Deus vai mudar seus familiares, eu só sei que se você acreditar, se você confiar, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Agora, se você não confiar, se você não acreditar, as promessas podem estar até sobre a sua vida, mas elas não se cumprem. Se nesse momento, amados, José desanimasse,
a obra, o sonho, o projeto de Deus não se cumpriria. Às vezes esse é o nosso problema. Quando vem as dificuldades, ou quando vem as barreiras, ou quando aparentemente Deus não está agindo, aparentemente, a gente duvida, a gente desanima, a gente joga fora, a gente larga a mão, a gente abandona, e a obra de Deus para na nossa vida. E a Bíblia fala, queridos, que ele foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, amém? Aí vamos lá, pula lá para o capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, fez o quê? Comprou dos ismaelitas, que tinham levado ele para lá. Gente, hoje que nós conhecemos a história, a gente fala, olha como é Deus, né? Ele estava, na verdade, as lutas estavam fazendo ele o que, gente? Apenas se aproximar da onde exatamente Deus queria que ele estivesse. A gente não entende isso. A gente só consegue enxergar isso porque a gente conhece a história de José. Mas eu pergunto, será que foi fácil para José? Você acha que foi fácil José saber que os irmãos queriam matá-lo? Será que foi fácil para José saber que os irmãos venderam ele por 20 ciclos de prata? Será que foi fácil José ser escravo? Ele foi escravo, gente. Só que a obra de Deus estava sendo feita na vida dele, e a Bíblia fala que Potifar comprou ele dos ismaelitas, amém? Aí no verso 2, leia aí com o pastor. O Senhor era... Por que o Senhor era com José? Você viu aqui em algum momento José reclamando? Desanimando? Dizendo que ia abandonar a fé? Dizendo que não acreditava, que Deus estava falhando com ele? Não, meu amado. Ele permaneceu, porque ele sabia que a obra estava sendo feita na vida dele. Por isso que a Bíblia fala, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem o servia, e o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou a mão tudo que tinha. Eu acredito que naquele momento José começou a falar, agora sim a obra está sendo feita na minha vida. Ficou todo feliz, começou a prosperar, começou a vencer, as coisas começaram a dar certo. Assim somos nós. As coisas começam a caminhar, as coisas começam a prosperar na nossa vida, a gente diz, glória a Deus, agora a coisa está andando, agora realmente estou vendo a mão de Deus. Só que ainda ele não estava preparado. Sabe o que aconteceu, querido? Não vou ler a história toda para a gente não demorar. O mal falou, peraí, eu não consegui pará-lo quando ele foi vendido pelos irmãos. Eu não consegui pará-lo quando os irmãos tentaram matá-lo. Eu não consegui pará-lo quando ele se tornou escravo. Já sei o que eu vou fazer. Vou tentar usar uma mulher para parar ele. O que ele fez? Fez com que a mulher de Potifar, gente, provavelmente não era qualquer mulher. Tem um ditado que não existe mulher feia, existe mulher mal tratada, cuidada. Essa mulher era esposa do oficial de Faraó, ou seja, era Faraó e o capitão, imagine, ou seja, ele era como se fosse o vice-presidente lá do país. Imagine como essa mulher era tratada, gente. Ela era cuidada, ela era perfumada, ela era bonita, ela era cuidada, ela era arrumada, as melhores roupas estavam com essa mulher. Ou seja, o mal não colocou na frente de José qualquer mulher, mas colocou uma mulher justamente para tentar derrubá-lo.
Em outras palavras, querido, às vezes no meio do percurso você vai ser tentado. A tentação de José, o mal tentou com uma mulher, mas de repente você vai ser tentado com outras coisas. Você vai ser tentado a se magoar, você vai ser tentado a se orgulhar, você vai ser tentado a se rebelar, você vai ser tentado a deixar de confiar. Nós somos tentados todos os dias. E a Bíblia fala, queridos, que quando essa mulher agarrou José, o que José fez? Vamos ver, queridos? Verso 10, 39 e 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos a ela, para se deitar com ela, e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela pegou ele pelas vestes e disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes da mão dela, saiu fugindo para fora. Em outras palavras, José, meu querido, não se deixou levar por aquela tentação. Amados, não se deixe levar pelas tentações da vida. Dinheiro vai aparecer, vida sentimental errada vai aparecer, coisas para tentar tirar você da fé vão acontecer, mas o que Deus está dizendo? Permaneça firme, porque a sua vitória vai depender de você permanecer na fé. Amém, querido? Diga com o pastor: a minha vitória vai depender de eu permanecer firme na fé. Amém, queridos? Esse é o segredo. Aparentemente, sabe o que aconteceu aqui? Mais uma vez Deus falhou. Sabe o que aconteceu com José? Foi preso. Aparentemente a obra parou, mas não, Deus estava preparando José ainda mais. Amém, queridos? E a Bíblia fala que ele foi preso, e vamos ver o que aconteceu? Verso 20: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei, porque a mulher acusou José, dizendo que tinha sido José que tinha tentado deitar-se com ela. E o Senhor de José tomou ele e lançou ele no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Mais uma vez aqui, parece que Deus estava levando ele longe da onde Deus tinha colocado um sonho no coração dele. Mas gente, você não imagina, ele estava mais perto da bênção. Às vezes a luta vai fazer você pensar que você está longe da bênção, mas na verdade a luta está fazendo você chegar mais perto da vitória, em nome de Jesus. Eu não estou ouvindo um amém com entusiasmo. A luta está fazendo você chegar mais perto da sua vitória. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque lá na prisão, José iria conhecer o homem que iria colocá-lo ele diante de Faraó. Era lá na prisão que ele iria conhecer o homem que iria fazer José chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Às vezes é no meio da luta que Deus vai fazer algo acontecer na sua vida, para você chegar onde você deve, aonde realmente você deve chegar. E a Bíblia fala, queridos, vamos lá, vamos continuar lendo. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Gente, você viu José reclamando? Você viu José murmurando? Poxa, eu estava lá com tudo do bom e do melhor, agora eu estou aqui preso. Senhor, é aqui que o Senhor me colocou, então eu vou me dar o meu melhor aqui. Estou preso, vou dar o meu melhor aqui. Amém, queridos? E mal sabia José que tudo aquilo ali era uma preparação para a grande bênção que Deus tinha reservado para ele.
Sabe o que aconteceu, queridos? 2 homens tiveram um sonho, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe do rei, que tinham sido presos. O copeiro teve um sonho e José interpretou o sonho dizendo: olha, você vai ser, o seu trabalho vai ser restituído, você vai voltar lá para o rei, e quando você voltar lá para Faraó, não se esquece de mim. O copeiro realmente foi restituído, só que nem se lembrou de José, levou tempo para se lembrar de José. E ele foi lá e interpretou o sonho do padeiro, dizendo que o padeiro, o rei iria cortar a cabeça dele, e exatamente como ele determinou, aconteceu. E José continuou ali, queridos, fazendo a obra, fazendo tudo de todo o coração, até que um dia Faraó teve um sonho, e todos os sábios do palácio não souberam interpretar o sonho de Faraó, até que o copeiro se lembrou: Faraó, me lembrei, quando eu estava lá na prisão, havia um homem lá, que disse que eu iria ser restituído no meu trabalho, e de acordo com o que ele falou, aconteceu, eu fui restituído. O que Faraó fez? Chama José, eu preciso falar com esse homem. Ninguém conseguiu, os magos não conseguiram interpretar meu sonho, ninguém, os mais inteligentes não conseguiram interpretar meu sonho. Chama esse José aí. E o sonho de José foi o que, gente? O sonho, de Faraó foi que 7 vacas magras engoliam 7 vacas gordas. E ele não entendeu nada. E chamaram José, e José falou o seguinte: olha, esse sonho que o senhor teve é porque vai haver 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Então, rei, o senhor tem que se preparar. Aí o faraó falou: mas o que eu preciso fazer, ô José? O senhor precisa, nesses 7 anos, ajuntar bastante alimento, preparar tudo, para quando vier a fome nos 7 anos, o senhor não passe necessidade e o senhor consiga dominar tudo. Amém, queridos? Vamos ver o que aconteceu? Pulei bastante coisa, tá, gente? Só para você entender, para a gente não demorar. Capítulo 41 agora. Vamos lá? 41, verso 37. Diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Sabe por que havia o Espírito de Deus nele, queridos? Porque quando os irmãos tentaram vendê-lo, ele não perdeu a fé. Sabe por que o Espírito Santo estava nele? Quando a mulher tentou se deitar com ele, ele disse não. Sabe por que o Senhor era com ele? Porque mesmo ele preso, ele continuava dando o seu melhor. Sabe por que o Espírito Santo estava com ele, amados? Porque ele, até esse momento, ele confiou que a promessa de Deus iria se cumprir. Depois disse Faraó: José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como você. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que você. Diga glória a Deus. Você entende como Deus faz a obra, gente? Às vezes você não está entendendo nada desse processo que você está vivendo, mas Deus está movendo as águas da terra para poder operar a mudança na sua vida. Você só precisa confiar. Às vezes deu uma atrasada,
Porque às vezes a gente no meio do percurso, a gente derrapa, a gente empaca, a gente retrocede um pouco, mas nada que Deus não possa fazer você retomar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, amém, queridos? Como eu falei, você só precisa confiar. Se estava desanimado, se anime. Se estava reclamando, pare de reclamar. Se estava perdendo a fé, volte a ter fé, amém, querido? Se estava desanimado, se estava esmorecido, volte a viver a fé, porque a obra de Deus então vai ser feita na sua vida. Eu tenho certeza que Deus colocou um sonho no coração de cada um, como Ele colocou no meu. E Deus está dizendo para você: eu quero fazer esse sonho se realizar. Eu só preciso que você trabalhe comigo, porque diz a Bíblia que nós somos cooperadores com Deus, queridos. Deus não vai fazer a obra sozinho. Deus poderia muito bem colocar José logo de governador, mas não, ele precisou passar por todo um processo, e ele precisou ajudar que a obra de Deus fosse feita na vida dele, amém, queridos? Então ajude Deus a operar um milagre na sua vida. E como que eu faço isso? Se mantendo na fé, se mantendo confiante e se mantendo firme na sua convicção. Sabe o que aconteceu no final de tudo, queridos? Houve os anos de abundância e houve os anos da fome. E o que aconteceu? A fome chegou aonde Jacó estava, a fome chegou aonde os irmãos de José estavam. E o que eles tiveram que fazer? Tiveram que ir até o Egito e fazer o que, amados? Se curvar perante José. Mas esse se curvar não era de orgulho, que ele queria ser prepotente. Esse se curvar, na verdade, era que José iria poder ajudar toda a sua família. Esse era o se curvar. Não era uma coisa de orgulho, não era uma coisa que vão ter que se curvar perante mim, não. Esse se curvar representava o seguinte: seria através das mãos de José que a sua família iria ser cuidada. Você tem uma ideia, queridos? Faraó deu terras, deu um lugar para a família de Jacó viver. Falou: olha, vocês podem ter o melhor dessa terra, tudo é de vocês. Às vezes mal sabe a nossa família que toda a bênção que Deus tem reservado vai vir através de nós para eles. Eu sei, queridos, que é através da minha busca que Deus tem guardado e Deus tem protegido minha família, a família da pastora. Amém, queridos? Porque quando nós vivemos a fé, diz a Bíblia que Deus nos abençoa e abençoa a nossa casa. Então se cumpriu a promessa, se cumpriu o que Deus falou a José, o que Deus colocou no coração de José, e quem crê que Deus vai fazer cumprir na sua vida. Então eu quero que você, de repente, queridos, você estava todo desalinhado, desanimado, já não estava orando mais, já não estava jejuando, já não estava buscando como deveria, estava meio que empacado no meio do caminho, achando até que Deus não ia cumprir a promessa dele na sua vida, mas Deus está dizendo: não, meu querido, eu tenho obra grande para fazer em você, você só precisa caminhar na fé, amém? Fique de pé, por favor, meus amados.